Boa noite, estudantes. Bom dia, boa tarde para você que esteja acompanhando aqui esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que estamos gravando para apoiar os estudantes que queiram se aprofundar em matemática, em especial aqueles que queiram se preparar mais para o componente de cálculo. E por isso, apresentando, eu sou Marcos Vinícius Fernandes Calazan e sou professor da UFSB, sou professor da matemática e com isso tenho por objetivo auxiliar você, estudante. Segue então aí os meus contatos de e-mail, fique à vontade para fazer contatos, tirar dúvidas, esclarecimentos, enfim, você estudante possa usar esse canal conosco, ok? Bem, a nossa intenção nesta primeira aula é falar de funções. Um assunto importante, um assunto que visto no primeiro ano do ensino médio, mas a gente parte do pressuposto em que vocês nem todos assistiram, ouviram esse componente, essa matéria na vida escolar de vocês. Por N fatores. Né? Pelo tempo, talvez que vocês tenham se afastado da escola, pela imaturidade que nós temos naquele processo de escola, talvez tenham perdido detalhes. A gente sabe também que algumas escolas não têm professores de matemática em número suficiente, então às vezes não é atribuído esse conteúdo. Então nossa intenção é apresentar funções para vocês, de pouco em pouco, em elementos que vão contribuir você a entender melhor o estudo do cálculo. Tá? Então nessa primeira aula, funções. Bem, então o que é uma função? Se a gente for imaginar, função, a gente acaba utilizando a palavra função para várias coisas. A gente acaba usando a palavra função em várias frases, em vários sentidos, mas matematicamente falando, o que é uma função? Vamos pensar um pouquinho. Bem, se eu falar no dicionário, eu vou encontrar que é um substantivo feminino e que tem duas primeiras definições. Atividade natural ou característica de um órgão, aparelho, engrenagem, etc. Segundo, obrigação a cumprir, papel a desempenhar. Bem, você estudante deve estar se perguntando, tá, a aula é de matemática. Cadê a função no sentido matemático? De fato, se a gente for buscar nos dicionários, até vai apresentar a definição de função matemática lá. Porém, é uma palavra também utilizada para outros contextos. Então, a gente pode ter uma dificuldade de identificação apenas pelo dicionário. Se a gente ampliar um pouco, a gente vai então fazer uma aplicação de uma frase. Né? A gente tem aqui dois exemplos. A vida é dada em função de seu comportamento. O Covid-19, coisa atualizada, né, cresce em função de sua fácil transmissão, não de suas fáceis, né? Sua fácil transmissão. Então, se a gente for observar, eu estou fazendo a palavra função no sentido de relacionar com algo. Embora não seja necessariamente ainda uma definição matemática para isso, mas eu consigo identificar que função pode ser algo que relacione coisas. E no fundo, a definição que a gente tem de matemática tem um pouco a ver com isso. Tá? Então, vamos aqui no próximo slide. Então, quando eu falo função, eu preciso definir algumas coisas, tem que pensar em algumas coisas. A primeira delas é que a gente sempre vai relacionar dois conjuntos. Tá? E que eu vou sempre relacionar, sempre vou utilizar uma regra que vai associar os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. Tá? Ou seja, eu preciso então estabelecer dois conjuntos e uma relação que faça que os elementos de um conjunto se liguem aos elementos do outro conjunto. Tá, não é uma definição matemática ainda, porém a gente pode ampliar um pouco mais essa ideia. Então vamos lá. Uma definição mais simples. Função é uma regra que associa a cada objeto de um conjunto A um e apenas um objeto do conjunto B. Então, vamos pensar em conjuntos. Tá? Vou fazer aqui um conjunto A e um conjunto B. Eu vou ter aqui elementos.
tá? Eu vou simbolizar por bolinhas aqui, ó. Ok? Para então ter uma função, a partir dessa definição mais simples, cada elemento do conjunto A tem que se relacionar com apenas um único conjunto do elemento do conjunto B. Olha a definição. Cada elemento do conjunto A relaciona-se com apenas um objeto do conjunto B. Se é cada objeto do conjunto A, todos os elementos do conjunto A precisam ter uma correlação, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma função, tá? Por quê? Todos os elementos de A, isso aqui é a função, tá? Todos os elementos de A estão sendo relacionados com um único elemento do conjunto B, ok? Agora, se a gente for pensar, por exemplo, nessa situação aqui agora, eu tenho assim, ó. Isso aqui é função? Bem, vamos lá. Regra que associa a cada objeto do conjunto A um e apenas um objeto do conjunto B. Bem, todos os elementos do conjunto A têm uma correlação com o conjunto B? Não. Eu tenho um elemento aqui, ó, esse último do conjunto A, que não tem uma relação com o conjunto B. Então, por conta disso, isso aqui não é função. Ok? Ah, professor, mas tem aqui no conjunto B gente sobrando. Não, o conjunto B, tranquilo. No conjunto A é que não pode faltar ninguém. Tá? Outra situação. Se eu pensar assim, todos os elementos do conjunto A se ligam a um único conjunto do elemento B. Do conjunto B. Isso aqui é função? Vamos lá. Todos os elementos do conjunto A têm relação? Sim. Cada um deles só se liga a um outro no conjunto B? Sim. Ah, professor, mas eles estão no mesmo elemento. Tem problema? Não. Isso é função. Tá? Quando é que eu vou ter um problema? Quando tiver assim, ó. Estou dizendo que o que eu vou fazer aqui não será função, né? Olha, eu tenho esse elemento aqui, ó, se relacionando com dois outros. Além de estar sobrando aqui, ó, esse elemento do meio aqui, por exemplo, eu tenho dois elementos correspondentes no conjunto B. E olha a definição que eu dei mais simples. Cada objeto de um conjunto A, um e apenas um objeto do conjunto B. E aí, nesse caso aqui, ó, eu vou ter mais de um objeto do conjunto B. Logo, isso aqui não é função. Ok? Bem, dando sequência, então, vamos pensar... Deixa eu apagar isso aqui. Dando sequência, vamos pensar, então, em algo... A função como uma máquina. Como assim uma máquina? Bem, se é uma máquina, eu vou inserir alguma coisa aqui e vai me sair alguma coisa lá de cá. Ok? Então, para cada elemento inserido, eu vou ter um elemento de saída. Concordam? Elemento de saída. Ou seja, quando eu inserir alguma coisa na máquina, eu preciso ter um único elemento de resposta. Tá? E que elemento vai ser esse? Vai depender da minha máquina. Vai depender daquilo que eu estou trabalhando na minha máquina, que é a minha relação. Vamos pensar em questão numérica. Vamos pensar que essa minha máquina, o processo da seguinte maneira. X mais 3. Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto A. Tá? E eu vou ter aqui os números 1, 2 e 5. E vou ter um conjunto B, que eu vou aguardar aqui. Tá? Vou botar aqui valores. Vou botar 4, 7, 5, 6, 8, 10. Esse conjunto A
eu posso dizer que é um conjunto de saída. Desculpa, um conjunto de entrada. De saída não, desculpa, gente. Conjunto de entrada. São os elementos que eu vou inserir na minha máquina. Tá? E o B vai ser meu conjunto de saída. Ok? Bem, para ser função, todos os elementos de entrada devem ser inseridos na máquina. Tá? E ao ser inseridos, eles só vão produzir uma única resposta. Então, se eu insiro o número 1 na máquina, que vai me fazer x mais 3. Bem, x é o elemento que eu vou inserir. 1 mais 3 dá 4. Então, relacionei um conjunto com o outro. Bem, se eu inserir o número 2, 2 mais 3, 5. Beleza. Se eu inserir o 5, 5 mais 3, 8. Ótimo. Observe que para cada elemento do conjunto A, eu vou ter uma única resposta no conjunto B. Pode até ser que seja a mesma resposta, não tem problema. Desde que cada elemento que eu colocar na máquina me dê uma resposta, só me saia uma resposta. Ok? Então, pensando na próxima, vamos para a definição um pouco mais formal. Professor, tem aí muita coisa de matemática, tem muito símbolo que eu já vi aí. Não se preocupe, pessoal. O intuito não é que vocês se assustem com essa simbologia. É que vocês, de pouco em pouco, se acostumem a ler o que está escrito em linguagem matemática. Então, por exemplo, a definição mais formal. Dados dois conjuntos A e B não vazios. Vamos lá. Então, quando eu falei de dois conjuntos A e B, eles precisam ter elementos, senão eu não consigo nem ter um conjunto de partida, nem de saída, né? de início de partida, nem um conjunto de saída da máquina. Eles não podem estar vazios, eles precisam ter elementos. Uma relação F do conjunto A em conjunto B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com B, se e somente se para todo elemento do conjunto A, então x pertence a A, existe um só y, um só elemento que vai pertencer a B. Com isso eu formo uma função. É muito diferente do que eu disse anteriormente? Não. Ou seja, todos os elementos do conjunto A precisam ter relação com o conjunto B, mas apenas com um elemento do conjunto B para cada elemento do conjunto A. Ok? Bem, na lista de atividades que eu vou deixar disponível, vocês vão ver exercícios desse tipo. Tá? Bem, então, para essa primeira definição, usamos como referência bibliográfica Hoffman, Iese e Murakami. Espero que você tenha gostado, tá? E me dê feedback, façam as perguntas a partir dos e-mails que foram deixados. Até a próxima.